Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, professor Paulo. Semana passada não pude vir, infelizmente, muitas atividades acontecendo, o isolamento social é importante, fiquem em casa, mas o trabalho segue, estamos trabalhando bastante. Então, agradeço a presença de todos, quem está acompanhando pelo Meet, quem está acompanhando pelo YouTube. Então, nós agradecemos a participação de vocês. Só um informe geral, essa é a minha 7ª aula com vocês. Como eu falei desde o início, estou trabalhando mais a resolução de exercícios para treinar mesmo, para vocês estarem reforçando aí diversos conteúdos para o Enem. E aí eu ainda vou ter mais uma aula, provavelmente na semana que vem, e aí vou estar encerrando, vou estar fechando com essas 8 aulas que nós tivemos, sobre exercícios, basicamente. Estamos trabalhando bastante exercício, e eu volto a falar para vocês, a prova de matemática é importante a gente treinar resolução de exercícios. Resolver exercício é ainda uma das principais formas de você estudar para o Enem, no caso de matemática, né? A resolução de exercícios vai te deixando mais ligado e vai aplicando esses conteúdos. Por isso que eu optei por a gente trabalhar o exercício e, a partir do exercício, falar sobre conteúdo, que eu acho que é mais interessante, a gente aproveita mais. Ok? Então, vamos começar. Eu peço desculpas, eu esqueci de colocar no Classroom a lista de exercícios ontem, para vocês poderem acompanhar. Depois, eu lembrei agora há pouco, então depois da aula eu vou colocar a lista lá com esses exercícios de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, mandar mensagem no Classroom, por e-mail, que a gente responde as dúvidas, tenta esclarecer da melhor maneira possível, tranquilo? E já agradeço também o pessoal da equipe que está aqui conosco, a Silvia, a Lília, o Samuel, o Hatz e a Luana, que estão auxiliando aí para que a gente esteja hoje aqui podendo transmitir para vocês. Vale o último aviso, minha internet não é muito boa, consequentemente ela costuma travar, e aí às vezes o slide não passa, alguma coisa acontece, a Lília já sabe, e aí por isso ela vai me dando toque, caso não tenha passado o slide, caso alguma coisa fique perdida. E lembrando sempre, né, caso tenha alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, falem no chat, que a Lília me dá um toque, para eu saber se vocês estão com dúvida ou não, senão eu vou seguindo a explicação mais tranquilamente, e no final também, se alguém quiser fazer pergunta, estejam à vontade, ok? Vamos lá, então. Nossa primeira questão hoje é uma questão do Enem de 2010, um Enem um pouco mais antigo, mas com uma questão bem interessante para a gente analisar. Enem 2010, nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo, de acordo com a função T de T. E aí aparece a função, que são duas fórmulas, em que T maiúsculo é o valor da temperatura atingido pelo forno em graus Celsius, e T minúsculo é tempo em minutos, decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Aí para a gente aparece duas fórmulas. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for de 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for de 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a 5 alternativas. Então, a leitura do problema
continua sendo um ponto principal ao qual a gente deve se atentar. É muito importante ler o problema com atenção, porque essa leitura faz toda a diferença na hora da resolução. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a essa questão de leitura. Então, ele traz um problema para a gente. É uma questão que aí vocês vão observar que fala a respeito de função. Função é o tema dessa questão. Na forma que está aparecendo lá, aparecem duas fórmulas diferentes. Então, são duas funções que estão aparecendo dentro desse problema. Função é um tema extremamente importante em matemática, ele faz parte da álgebra, do que nós chamamos de álgebra em matemática. Essa questão, particularmente aí dentro quando eu fui fazer a coleta da questão, ela foi considerada uma questão difícil. Por que ela foi considerada uma questão difícil? Não é por causa do assunto que foi abordado, que o assunto função, ele não é considerado um assunto tão difícil, ele é um assunto mediano, mas do jeito que o que esse problema propõe para a resolução, ele é um problema mais difícil, porque você vai ter uma sequência de cálculos que você vai precisar fazer. Então, são vários cálculos que você precisa fazer para chegar no resultado. Então, por isso que esse problema foi considerado difícil. Para aqueles que não se lembram, a gente estuda função lá pelo 9º ano do ensino fundamental, começa a falar um pouquinho sobre isso, e no 1º ano do médio se fala profundamente sobre função. É o momento em que você mais estuda função, é no 1º ano do médio. Então, todo mundo deve ter visto aí, quem já está no ensino médio, 2º, 3º ano, viu esse tema de funções, porque ele é um tema muito recorrente, principalmente função do 1º grau, que aparece nesse problema, função do 1º grau e função do 2º grau, também chamada função quadrática. Então, são os dois tipos mais famosos de função que a gente tem em matemática. E por isso é uma questão que envolve um tema que todo mundo estuda no ensino médio, é difícil esse tema ser pulado, e por isso não é considerado um tema tão difícil. Porém, essa questão ela é mais trabalhosa, vai demorar um tempinho aí para resolver. E essa função que aparece aí, a gente chama de função condicional. Por que a gente chama de função condicional? Porque aí são duas fórmulas diferentes que estão aparecendo, e existe uma condição me dizendo qual fórmula eu tenho que usar. Então, se a gente olhar lá pelo enunciado da questão e verificar o que está colocado lá no enunciado, ele diz que se a temperatura for um valor entre 0 e 100, maior do que 0 e menor que 100, você vai usar uma fórmula, que é a fórmula que apareceu lá na primeira linha do problema, onde apareciam as fórmulas. Se a temperatura fosse maior ou igual a 100 graus, aí você usaria outra fórmula. Isso daí é o que a gente chama de condicional, que, eventualmente, quem estuda informática deve trabalhar com isso em programação, é o famoso if. Então, essa função aí, ela é uma função condicional, ela trabalha com o if, com a ideia do se. Se o tzinho, que é o tempo, for menor do que 100, você vai usar a primeira fórmula. Se o tzinho for maior do que 100, maior ou igual a 100, você vai usar a segunda fórmula. Por isso que a gente chama de função condicional. Existe uma condição aí dizendo qual que você vai utilizar. Vai depender do tzinho, temperatura. Para facilitar a vida, ele ainda usou a mesma letra aí, né? O T para temperatura e o T para o tempo. Então, quando ele fala do T minúsculo é temperatura. Quando ele fala que é o Tzinho. Quando ele fala do T maiúsculo, Tzão, ele está falando de temperatura. O Tzinho é tempo. Então, os minutos que o forno tem que ficar ligado, ele está marcando com o T minúsculo. E os graus, quantos graus o forno tem que estar aceso, ele está marcando com o T maiúsculo.
E aí, justamente, essa relação foi apresentada para a gente na questão. Ele está relacionando a temperatura do forno ao tempo que ele fica ligado. Então, a quantidade de tempo que você deixa o forno ligado vai gerar uma certa temperatura, né, um certo calor que esse forno vai produzir. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar nesse problema, pessoal, é a temperatura é calculada a partir do tempo. É desse jeito que a fórmula foi dada. A fórmula foi dada temperatura sendo calculada a partir do tempo. Temperatura depende do tempo. Nas duas partes que a fórmula foi dividida. E aí foi dada uma condição para a gente. Você usa a primeira fórmula se a temperatura estiver abaixo de 100 e usa a segunda fórmula, se o tempo estiver abaixo de 100 minutos e usa a segunda fórmula quando o tempo for de 100 minutos para cima. Foi essa a relação que foi estabelecida no problema. Tempo abaixo de 100, primeira fórmula. Tempo de 100 para cima, segunda fórmula. No entanto, dentro da pergunta do problema, ele não está trazendo informações de tempo, ele está trazendo informações de temperatura. E isso vai fazer com que a gente tenha que fazer uma pequena mudança na fórmula. Porque como ele está organizando a fórmula em função do tempo e não em função da temperatura, eu não tenho como saber. Ele informa lá na pergunta, 48 graus Celsius, 200 graus Celsius. Por esses valores, eu não tenho como saber qual das duas fórmulas eu vou usar, porque tem duas fórmulas diferentes. Porque a fórmula está dizendo lá que eu uso a primeira para menos de 100 minutos e uso a segunda para mais de 100 minutos. Só que na pergunta ele não fala quantos minutos são. Ele fala quantos graus ele quer. 48 graus e 200 graus. Então, nosso primeiro passo vai ser descobrir qual fórmula eu devo usar para cada uma daquelas temperaturas que está sendo indicada na pergunta, em graus. Então, eu preciso descobrir qual é o limite daquela fórmula em graus. Eu sei o limite da fórmula em minutos. 100 minutos é o limite. O que é abaixo de 100 usa uma fórmula, o que é acima usa outra. Agora eu tenho que descobrir em graus qual é o limite. Para descobrir esse limite, o que eu vou fazer? Vou pegar a fórmula e vou substituir dentro da fórmula, no lugar do Tzinho, que é o tempo, eu vou substituir os 100 minutos. Porque justamente os 100 minutos representam o limitante, o que diferencia uma fórmula da outra. Então, eu vou calcular 100 minutos dentro da fórmula para descobrir, dentro da segunda fórmula, né, para descobrir quantos graus equivalem a 100 minutos. E aí, dessa forma, o que a gente vai ter? Vou lá, então, no enunciado, pego a segunda fórmula que está no enunciado, que é a fórmula que tem Tzinho elevado ao quadrado, e faço a substituição. No lugar do Tzinho, eu coloco 100. Então, toda a substituição que vai acontecer na fórmula, no lugar do Tzinho, coloco 100. Como que vai ficar isso? É o que vai estar aí no meu slide, que eu espero que já esteja aparecendo. Ainda então, não, professor. Não, né? Que beleza. A fórmula vai ficar no lugar onde aparecia o Tzinho, vai aparecer o valor 100. Então, nós vamos fazer uma troca. Tirar todos os Tzinhos da fórmula e colocar 100 no lugar. E, a partir daí, a gente vai fazer o cálculo. Então, vai acabar ficando desse jeito. Dessa forma, temos. Então, vamos fazer aí a substituição, pessoal. Observem, então, T de 100 igual 2 sobre 125 vezes... Aqui tinha um Tzinho que era elevado ao quadrado. Vai ficar 100 ao quadrado. Menos 16 sobre 5 vezes, aqui tinha um Tzinho, vai ficar 100, mais 320. Então, nesse caso aqui, vamos substituir o tempo por 100. O tempo vai trocar por 100. Fazendo os cálculos, 100 ao quadrado é 10.000. Aqui na segunda parte, 16 vezes 100 dá 1.600.
mantenho 5 no denominador, mais 320. 2 vezes 10.000 vai ficar 20.000 sobre 125. Aqui tinha 1.600 sobre 5, dá para dividir, simplificar. 1.600 dividido por 5 dá 320. Então, vai ficar menos 320 aqui, mais 320. Como o 320 está aparecendo aí 2 vezes, né, positivo e negativo, ele vai se cancelar. 320 corta com menos 320. Sobrou isso aqui, que é 20.000 dividido por 125. 20.000 dividido por 125 vai dar o total de 160. Esse 160 significa o que para a gente? Eu estou colocando um novo parâmetro, né? Se a temperatura for menor que 160, eu tenho que usar a primeira fórmula. Se a temperatura for maior do que 160, eu tenho que usar a segunda fórmula. Então, esse 160 passa a ser o nosso parâmetro em relação à temperatura. Então, temperaturas que são maiores do que 160, maiores ou iguais, eu uso a segunda. Se for menor que 160, eu uso a primeira fórmula. E é isso que eu acabo dizendo aqui embaixo escrevi no slide. Isso é importante, porque lá na pergunta ele fala uma temperatura de 48 e uma temperatura de 200. Então, a partir desse resultado aqui, você saber qual fórmula tem que usar para cada caso. Correto? Então, vamos lá. Passando aí para o próximo slide. Então, pessoal, na pergunta do problema, ele diz assim: quantos minutos a peça de cerâmica precisa ficar no forno se ela foi colocada em 48 graus, quando o forno estava a 48 graus, e foi retirada quando o forno estava a 200 graus. Então, eu quero saber quanto tempo se passou aí desse intervalo. Para eu saber o meu forno, ele foi ligado, 0, né? 0 minutos, 0 graus, e aí ele foi esquentando. Então, para ele chegar em 48 graus, ele já ficou um tempo esquentando. A primeira coisa que eu vou ter que descobrir é quanto tempo ele ficou esquentando, para chegar em 48 graus. 48 é menor do que 160, que foi o que nós achamos no slide anterior. Isso significa que eu vou usar a primeira fórmula, então. Então, eu vou lá no enunciado e vejo a primeira fórmula do problema. A primeira fórmula do problema era T igual a 7/5 de T, de Tzinho, mais 20. Essa era a primeira fórmula que tinha lá no problema. Essa fórmula é a que eu vou usar aqui. Então, qualquer valor de temperatura menor do que 160 graus, usa essa fórmula. Então, é a partir dela que eu vou começar. Como que eu vou utilizar essa fórmula? Eu vou substituir o Tzão, o T maiúsculo, que é a temperatura, por 48. É o que foi informado lá no enunciado do problema, 48 graus. Então, no lugar do T maiúsculo, eu coloco 48 e faço a substituição na fórmula. Tá? Ótimo, vamos ver se agora melhora, que eu fiz uma mudança aqui. Então, 48 igual 7/5 de T mais 20. Daqui, o que a gente vai fazer? Esse 20 aqui, eu vou passar do 48. Número fica com número. Como esse 20 era mais, ele passa para o outro lado e fica menos. 48 menos 20, 28. Perfeito. E aqui continua 7/5 de T. Este 5, belíssimo aqui, ele está dividindo. 7 sobre 5 é 7 dividido por 5. Vou passar para o outro lado. Se ele estava dividindo, quando for para o outro lado, ele passa multiplicando. 28 vezes 5.
e o 7 continua acompanhando o T. No próximo passo, eu vou tirar o 7. O 7 está aqui multiplicando o T. Quando ele passar para o outro lado, se ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo para o outro lado. Então, 28 vezes 5 dá 140. O 7 passa dividindo, 140 dividido por 7 igual a 20. Então, isso significa que para chegar nessa temperatura de 48 graus, o forno precisou ficar ligado por 20 minutos. Essa é a primeira informação que eu já descobri. O forno foi ligado e ficou ligado por 20 minutos para chegar na temperatura de 48 graus. Agora eu preciso saber a outra informação que vem no problema. O problema quer que a peça de cerâmica fique lá no forno até a temperatura de 200 graus. Agora eu tenho que descobrir quantos minutos vão ter passado para a temperatura chegar em 200 graus. 200 graus é maior do que 160. Se é maior do que 160, não pode usar a mesma fórmula que a gente usou aqui. Na primeira, tem que usar outra fórmula. Então, eu vou pegar esse 200 graus e vou substituir na próxima fórmula que a gente vai. É a fórmula que está anunciada, a fórmula de baixo. Que seria a tesão igual 2 sobre 125 menos 10 quintos pezinho mais 320. Essa aqui é a fórmula que eu vou ter que utilizar para os 200 graus. Onde vai entrar esse 200 graus? 200 graus vai entrar aqui no lugar do T maiúsculo. No lugar do Tzão vai ficar o 200 graus. Então, a fórmula vai ficar 200 igual 2 sobre 5, T quadrado, menos 16 sobre 5T, mais 320. O 200 entra aqui no começo. Vocês vão observar que a gente tem aí umas duas frações dentro da fórmula. E aí a fração é uma coisa muito chata da gente trabalhar. E eu sei que a maioria das pessoas não gostam muito de trabalhar com fração. Via de regra, o pessoal já não gosta de matemática. Se tiver fração, gosta menos ainda. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar eliminar essa fração. E aí, para eliminar essa fração, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 125. Por que 125 foi o número escolhido, né? Alguma pessoa pode se perguntar. Justamente porque ele é o maior denominador que eu tenho aqui, ó. O maior denominador é 125. O 5 que está aparecendo aqui é divisor do 125. Então, se eu multiplicar os dois lados por 125, eu vou resolver o problema desse denominador aqui e vou conseguir resolver desse também, porque o 125 é múltiplo de 5. Então, vai dar para eliminar esse denominador também, vai cancelar. Então, é isso que eu vou fazer, vou multiplicar os dois lados por 125. Então, 125 multiplica pelo 200, que está do lado esquerdo. 125 multiplica toda essa expressão que está do lado direito. 125 vezes 200 vai dar 25.000. Está aqui bonitinho. Do lado direito, olha o que a gente tem que fazer. Essa multiplicação, ela vai pegar todos os elementos da minha equação, aplicando aqui a propriedade distributiva, também conhecida por alguns alunos como chuveirinho. A gente tem que pegar esse 125 e multiplicar todo mundo que está aqui do lado direito. Todos os elementos tem que multiplicar por 125. Então, acontece isso aqui que eu pus embaixo. 125 vezes o 2, 125 vezes o 16 e 125 vezes 320. Aqui, esse 125 e esse aqui vão se cortar, porque é uma fração e está aparecendo o mesmo número em cima e embaixo. Dá para cortar. Aqui no segundo termo, vai ter a multiplicação dos números de cima e o resultado vai ser dividido pelo número de baixo.
Então, 16 vezes 125, o resultado que deu, dividido por 5. Isso vai chegar no número 400. E lá no final, 320 vezes 125 vai chegar no número de 40.000. São números grandes, né? Ficou uma equação com números bem grandes. Vamos colocar todo mundo de um lado só da equação, porque como essa equação está aparecendo aqui com t ao quadrado, eu já tenho uma ideia do que vai acontecer. Então, eu vou juntar todos os elementos para o mesmo lado. Como o 25.000 está sozinho, desamparado, eu vou colocar ele do lado do 40.000. Como ele é positivo, quando ele for para o lado do 40, ele vai ficar negativo, como vocês vão observar na linha de baixo. 40.000 menos 25.000 dá 15.000. E depois do igual a zero, eu tirei. Só tinha o 25, tirei ele, ficou zero. Todo mundo do mesmo lado e do outro lado ficou zero. Qual foi o objetivo? Deixar todo mundo igualar a zero, porque aí essa equação que apareceu aqui, isso daqui vocês vão se lembrar, o nome dessa expressão é equação. E que equação é essa, né? Nossa, não consigo escrever. Essa é a equação que nós chamamos de equação do segundo grau. Então, nós temos aí uma equação quadrática, também chamada equação do segundo grau, porque tem t ao quadrado, tem o 400t aqui, 1.500, 15.000. Então, ela tem 3 elementos, e igualado a zero, vai formar uma equação do segundo grau. Eu vou parar de tentar escrever aqui, né, porque está ficando horrível a minha tentativa, não dá certo. E aí, o que nos restou? Caímos numa equação do segundo grau, eu tenho que resolver essa equação, o resultado dessa equação é o que eu estou procurando. Como nós vamos resolver uma equação do segundo grau? Professor, como resolvemos equação de segundo grau? Bom, pessoal, equação de segundo grau vocês resolvem desde o 9º ano, ou aqueles que são mais antigos como eu, desde a 8ª série. Para resolver a equação de segundo grau, a gente tem uma fórmula bem conhecida, que muita gente não gosta, mas ela é muito útil, a gente usa bastante, que é a fórmula para a resolução de equação de segundo grau, que outrora chamávamos de fórmula de Bhaskara. Esse nome aqui, ele está caindo em desuso, tá, pessoal? Entre os professores de matemática tem se evitado usar o nome de fórmula de Bhaskara, porque tem um problema, um equívoco histórico, um erro no nome. Ainda alguns livros trazem, algumas pessoas falam, mas a gente dá preferência agora para chamar de fórmula de resolução da equação de segundo grau, sem atribuir nome, que é o famoso delta. Fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac, e a fórmula do x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, com essas duas fórmulas, a gente consegue chegar no resultado daquela equação. Lembrando, na fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac, da onde vem o b, da onde vem o a, da onde vem o c, né? Na nossa equação de segundo grau, ela vai ser formada por 3 elementos, né? Ela é um trinômio. E os números que aparecem nessa equação é o que a gente chama de A, B e C, que eu tentei escrever aqui bem ruim com o meu mouse. O A é quem vai do lado do x ao quadrado, do t ao quadrado. O B é o número que vai do lado do t. E o C é o número que fica sozinho, que não está do lado de ninguém, não tem nenhuma letra do lado dele. Então, o A, B e C são esses números que aparecem por aqui. Então, o A vem no t ao quadrado, o B vem no t, e o C é o sozinho. Pego esses números e coloco dentro da fórmula do delta. Como que vai ficar? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar menos 400 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 15.000. 400 ao quadrado dá 160.000.
4 vezes 2 vezes 15 mil dá 120 mil. 160 menos 120, 40 mil. Delta é igual a 40 mil. Achei o valor do delta, passo para a segunda parte da fórmula, que é a parte que tem o x. X igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2a. Aqui, muito cuidado, a gente tem que usar parênteses, porque o b vale menos 400, porque tem que pegar o sinal que estava do lado dele na equação. E a fórmula do x tem um menos na fórmula, que está bem aqui que eu circulei. Então tem que aparecer o menos da fórmula e o menos do número. Menos, menos. Fica desse jeito. Mais ou menos raiz quadrada do valor do delta. Delta deu 40 mil. Mais ou menos raiz quadrada de 40 mil. Sobre 2 vezes a, aqui embaixo também é vezes, quando não aparece nada é vezes, 2 vezes 2. Aqui vai ter uma regra de sinal. Então, menos com menos fica positivo, 400, mais ou menos. Raiz quadrada de 40 mil é 200, dividido por 4. Aí, pessoal, vale lembrar que no Enem não pode usar calculadora. Então, vocês têm que treinar em casa certos cálculos. Então, como eu chego na raiz de 40 mil, treinar a fatoração, treinar a técnica de resolução de raiz quadrada, porque na hora você tem que saber isso daqui e não pode usar calculadora. Resposta final. Esse mais ou menos aqui vai se dividir em 2 respostas. A primeira resposta que a gente chama de x1 e a segunda resposta que a gente chama de x2. x1, 400 menos 200, dividido por 4. E x2, 400 mais 200, dividido por 4, que dá 600 dividido por 4, 150. Tenho 2 tempos diferentes, 50 minutos e 150 minutos. Qual dos dois eu vou usar? Eu vou usar os dois. No enunciado do problema, está escrito que a segunda fórmula só pode ser usada para tempos maiores do que 100 minutos. Isso significa que esse valor aqui não posso utilizar, tenho que descartar. Eu tenho um tempo maior do que 100 minutos. Dessa forma, me obriga a usar esse número aqui. Então, a minha resposta válida é 150. Ok, então eu tenho que colocar o objeto de cerâmica dentro do forno, quando ele estiver a 48 graus, que são 20 minutos de forno ligado, e tirar o objeto quando tiver 200 graus, que são 150 minutos de forno ligado. Quanto tempo, então, a peça vai ficar dentro do forno? Bom, se eu coloquei aos 20 e retirei aos 150 minutos, 150 menos 20, 130 minutos de forno, o que corresponde à alternativa D. Então, minha resposta, quantos minutos a peça de cerâmica vai ficar no forno? Vai ficar por 130 minutos, alternativa D. Cansamos. Pessoal, como eu falei, esse problema é um problema trabalhoso, dá bastante trabalho para resolver. Ele não é difícil, não é uma questão de dificuldade da gente usar matéria muito difícil, mas dá trabalho, tem muita conta para fazer. Ele cansa. Pessoal, então, indo para o próximo, vamos ver se eu consigo aqui, se minha internet me ajuda. Agora vamos resolver uma questão do Enem de 2016. Agora já vai para uma questão um pouco mais simples, aí acho que vocês não vão ficar mais tão revoltados com a minha questão enorme e trabalhosa. Vamos lá. Enem 2016. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores
a eliminarem criadouros do mosquito, Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. E aí temos aqui uma tabela que traz para a gente quantos casos. A cidade foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cidade foi dividida em 8 regiões, e aqui quantos casos temos em cada região. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Primeira regra, 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. Segunda regra, 7 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? E aí temos 5 alternativas. A pergunta, então, do problema é quantos funcionários a prefeitura vai contratar no total para efetivar essa sua ação. Essa questão, ela é considerada, já partindo aí para a resolução, uma questão mais simples, envolvendo um pouco de estatística, porque ele fala sobre a média dos casos, mas ele não diz qual que é essa média. Então, a gente vai ter que descobrir qual que é a média de casos dessa cidade. Além da estatística, a gente vai trabalhar com matemática básica, né, aritmética básica, para calcular aí quantas pessoas precisam ser contratadas pela prefeitura. Então, a contratação de funcionários, ela está relacionada à quantidade de casos de cada região. Então, eu tenho que comparar quantos casos teve nessa região, a média de casos da cidade toda. Se esse valor for maior do que a média de cada região, contrata 10 pessoas. Se ele é menor do que a média, contrata 7 pessoas. Então, a média vai nos auxiliar a tomada de decisão de quantas pessoas precisam ser contratadas. Relembrando, nós já fizemos questão, para aqueles que acompanham já há um tempo as nossas aulas, vão observar que praticamente toda aula, eu tenho uma questão de estatística para resolver, e a maioria dessas questões estatísticas envolvem média. E eu tiro de Enems diferentes, foram anos diferentes do Enem. Isso nos traz aí a reflexão, que praticamente, e aí eu estou exagerando, né, estou generalizando, todo ano cai uma questão de média. Média é um assunto que vocês tenham certeza que vai ter alguma pergunta sobre média, ou bem parecido, bem semelhante a isso. Então, eu já falei de média aqui, no caso, média aritmética simples. Relembrando o que é a média. Média aritmética simples é encontrada quando somamos todos os elementos de um conjunto e dividimos o resultado pela quantidade de parcelas que foram somadas. Então, eu somo uma quantidade de elementos e divido pela quantidade que eu somei. Então, nesse caso, eu quero a média de casos da cidade. O que eu tenho que fazer? Pegar todos os casos que tiveram em todas as regiões, somar e dividir pelo número de regiões, pela quantidade de elementos que eu somei. Então, pegando aí, como eu li inicialmente lá na tabela, são 8 regiões. 8 regiões que são apresentadas, cada uma com uma quantidade de casos. A gente deve somar todos esses casos, então, 237, 262, 158, 159, 160, 278, 300 e 278. Soma tudo, 1.832 casos, divide por 8, que é a quantidade de regiões da cidade. Então, você vai ter uma média de 229 casos por região. Então, essa daí é a média de casos por região dentro dessa cidade. E aí nós temos que comparar as 8 regiões com o valor encontrado na média. Então, região oeste, 237 casos, mais do que a média. Região centro, 262, mais do que a média. Região região leste,
278 casos. Região Centro-Oeste, 300, região Centro-Sul, 278. 5 acima da média, e aí restaram só 3, eu errei, que aqui um dos 3 que ficou é a Leste, tá certo. E aí restaram 3 casos que estão abaixo da média, que é a Norte, Sul e Noroeste. Essas 3 ficaram abaixo da média. Então, o que vai acontecer? As 5 regiões que ficaram acima da média vão receber 10 funcionários. E as 3 regiões que ficaram abaixo vão receber 7 funcionários. Então, 10 funcionários em cada 5 regiões, 5 vezes 10, 50, e 7 funcionários em 3 regiões. 3 vezes 7, 21. 50 mais 21, 71 funcionários. Então, o total de funcionários que deve ser contratado, 71 funcionários. Alternativa D. Vejam, então, é um problema mais simples que o anterior, bem mais simples, né? Bem mais tranquilo, onde você precisa saber o que é média, isso é importante, e a partir do resultado da média, calculado da média, você vai fazer a análise de contratação de pessoas. Ok? Vamos passar para a próxima questão. Hoje eu fiquei, como a primeira questão era uma questão que deu muito trabalho, até para eu fazer a resolução dela no slide, aí eu coloquei as outras questões mais simples para também não moer o cérebro de vocês de uma vez, né? Vamos colocar questão difícil, mas também vamos colocar umas mais que são mais tranquilas de resolver. Essa questão do Enem de 2014, uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo do mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura, aqui abaixo, ilustra um triângulo construído com essas características. Então, observem aqui, foi desenhado um triângulo bem bonitinho, com os palitos, usando 17 palitos. Um dos lados do triângulo tem 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é este lado, deixa eu até marcar aqui. Esse lado aqui tem 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem que ter um lado com 6 palitos, fixo. Os outros 2, qualquer tamanho. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, 2 a 2, que podem ser construídos é... E vem as alternativas. Ele quer saber quantos triângulos dá para construir com 17 palitos. Mantendo um dos lados medindo 6. É isso. Quando ele diz aqui que não são congruentes, é a questão de mudar a ordem. Então, eu fiz esse lado aqui medindo 6. E aí, os outros 2 lados. Só trocar o tamanho do lado não vai gerar um triângulo diferente. Ele quer triângulos diferentes com quantidade de palito diferente nos 2 lados. Não é só virar o triângulo, só mudar a posição. Isso é importante observar. É uma questão de geometria plana. Geometria plana, gente, é outro assunto. Para quem está me acompanhando desde a primeira aula, eu tenho batido. Geometria cai todo ano no Enem. Estudem geometria. Geometria cai todo ano. Seja a geometria plana, seja a geometria espacial. Cai as duas. Cai plana, cai espacial e, às vezes, cai geometria analítica também. Então, geometria analítica não é todo ano que cai, mas plano e espacial cai todo ano. Então, precisa estudar geometria, viu, pessoal? Quem não gosta de geometria pode começar a repensar esses conceitos para conseguir tirar uma nota melhor em matemática. Então, uma questão envolvendo geometria plana, que é um assunto bem recorrente, e qual é o ponto que ele está trabalhando aqui? Ele está trabalhando com uma propriedade, com um teorema, chamado de desigualdade triangular. Desigualdade triangular é um teorema que é conhecido desde a antiguidade, desde a Grécia antiga. Esse teorema é conhecido,
e ele já foi até adaptado para outras situações fora da geometria. Então, dentro de matemática, a gente tem a desigualdade triangular em geometria, mas ela aparece em outras situações que a gente precisa trabalhar com ela também, situações que às vezes não tem nada a ver com geometria, o que pode parecer estranho, mas acontece muito em matemática. O que diz a propriedade, o teorema da desigualdade triangular? Então, esse teorema afirma que num triângulo qualquer, o comprimento de um dos lados é sempre inferior à soma dos comprimentos dos outros dois lados. Ou seja, dado um triângulo qualquer, a soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado que sobra. Isso vai acontecer sempre. Você não consegue desenhar um triângulo se não acontecer isso. E eu falo porque eu já tentei desenhar um triângulo quebrando essa regra aí, tentando fazer que a soma de dois lados não fosse maior que o terceiro lado. Não dá para desenhar, não fecha o triângulo, não fecha a figura. Então, para você, qualquer triângulo que você desenhar, a soma de dois lados é maior do que o terceiro lado que sobrou. No problema, ele está dizendo que tem que usar os 17 palitos para construir o triângulo. Então, eu vou dizer que esse palito aí é a unidade de medida, né? Então, eu estou desenhando meu triângulo como unidade de palito. Então, a soma dos três lados do triângulo tem que dar 17, porque são 17 palitos que eu tenho. A soma de todos os lados é o que a gente chama de perímetro. E aí, a outra informação que ele dá, ele manda considerar que um dos lados vai ter medida fixa, 6, porque um dos lados vai ter sempre 6 palitos. Então, eu sei que eu tenho 6 palitos de um lado, e os outros palitos que sobram eu vou distribuir entre os outros dois lados. Dessa forma, quantos palitos vão sobrar, né? Se eu tenho 6 palitos já usados de um lado, me sobram 11 palitos para dividir entre os outros dois lados do triângulo. Nós temos 11 palitos para dividir entre os dois lados. Não existem muitas combinações nesse caso, então, na verdade, não tem cálculo para fazer. A gente vai listar quais são as opções. Eu tenho que construir dois lados de triângulo, com 11 palitos. Então, quais são as opções que eu vou ter? Eu posso fazer um lado com 10 e o outro com 1. Eu posso fazer um lado com 9 e o outro com 2. E aí eu estou pensando mesmo, opção por opção. Quais são as opções que eu tenho? Então, 10 e 1, 9 e 2, 8 e 3, 7 e 4, 6 e 5. Eu tenho essas opções de combinação. O restante é a repetição das mesmas, só mudando a ordem, mudando a posição. Isso não me interessa, porque eu quero só soluções únicas. Muito bem. Dessas opções que eu tenho para dividir os 11 palitos, né? Quais são aquelas que obedecem à desigualdade triangular e quais são aquelas que não obedecem? Então, por exemplo, a primeira opção é 10 e 1. Eu consigo desenhar um triângulo que tem um lado medindo 10, o outro medindo 1 e o outro lado fixo medindo 6? Não consigo, não é correto. Por quê? Eu não vou obedecer o teorema da desigualdade triangular. Porque se eu pegar o lado que vale 6, que é fixo, e o lado que vai valer 1, que vai ter um palito só, 6 mais 1, 7. 7 é que 10. Que é o outro lado que sobrou. O outro lado tem 10 palitos. Então, eu não consigo desenhar um triângulo com 10 palitos de um lado, 6 do outro e 1 do outro. Não vai dar certo. Então, essa alternativa aqui, incorreta, não dá para ser. Eu consigo desenhar um triângulo com 9 palitos de um lado e 2 do outro? Também não. Porque se eu pegar o lado que mede 6, que já está lá, que é fixo, e somar o lado que mede 2, 6 mais 2 dá 8. E 8 é menor do que 9. Então, não pode ser. O teorema é bem claro. Nos triângulos, a soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado.
Então, se eu pegar o lado que mede 6 e o lado que mede 2, a soma dos dois não é maior do que 9. Sobrando aí para a gente 3 opções. As 3 opções que sobram, eu consigo desenhar, inclusive essa opção aqui, que é a opção 6 e 5, é a opção que está desenhado no enunciado do problema. Tem um lado medindo 6, tem um outro lado também medindo 6, eu acho, e o último lado medindo 5. Eu acho que é essa que está desenhada lá. Eu não vou voltar o slide para ver, mas uma dessas opções já é a que está desenhada lá. 8 e 3, 7 e 4, 6 e 5. Essas 3 opções eu consigo fazer, é possível desenhar usando os palitos. E sempre que eu somar 2 lados, vai ser maior do que o terceiro lado. Dessa forma, então, eu tenho 3 possibilidades de resposta. Aqui a gente tem 3 possibilidades de resposta. Alternativa A. Então, vejam que essa questão não tinha conta para fazer. Não tínhamos nenhuma conta para fazer, assim, efetivamente. O que nós tínhamos que fazer? Prestar atenção na regra que estava no enunciado. Presta atenção na regra e vamos tentar mesmo montando. Você podia fazer desenhando aí para tentar montar. Então, é uma questão considerada fácil, porque não envolve cálculo, não tem cálculo para fazer, não tem nenhuma fórmula para utilizar. Ok? Próxima questão, então, nós vamos resolver Enem 2017. Uma questão envolvendo gráfico. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Isso significa, caso alguém não tenha entendido, que cada tracinho desse aqui, que eu estou pintando de vermelho, vale 1 metro. Ok. Então, gente, ele diz que os resultados indicados no gráfico de linhas, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada, e a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical, cada unidade dessa daqui, deixa eu pegar de novo a caneta, que é essa aqui do lado, que eu rabisquei, cada espaço desse aqui equivale a 1 metro. Foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Então, daqui até aqui, nesse intervalo aqui, diminuiu 10%. Então, teve uma queda de 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Ele quer saber aqui qual é a profundidade do rio. Eu errei que não era isso que eu queria desenhar. Volta aqui, caneta. Ele quer saber aqui qual é a profundidade do rio nesse ponto. Então, vocês vão observar pelo gráfico que a profundidade do rio foi aumentando, né? De 13 horas, 14, 15, aqui ele chegou na profundidade máxima. E depois começou a diminuir de novo a profundidade. Então, a profundidade máxima, a profundidade total que ele conseguiu chegar foi às 15 horas. E dali ele começou a diminuir. Isso vai nos ajudar aí na resolução. É uma questão de dificuldade mediana, ela é média, uma questão de dificuldade média, onde a gente vai trabalhar com 2 conceitos, o conceito de gráfico, leitura de gráfico, e nós vamos aproveitar a regra de 3, porque estava mostrando aí uma porcentagem de 10%, a gente pode trabalhar com regra de 3 para conseguir resolver isso daí. O problema traz que entre 15 e 16 horas, houve uma diminuição de 10% na profundidade do rio. Observando no gráfico, a gente vai ver que nesse período, a linha desceu 2 unidades. Então, só voltando aqui, nos 15, ele estava aqui em cima,
Nos 16, ele está aqui. Então, desceu dois quadradinhos, ele desceu, olhando pela vertical, ele desceu 2 quadradinhos aqui. Então, quer dizer que ele desceu 2 metros, porque cada quadradinho desse é 1 metro, ele desceu 2 quadradinhos, ele desceu 2 metros. E esses 2 metros, segundo o enunciado do problema, equivale a uma diminuição de 10%. Então, ele diminuiu aí 10%, e isso foi 2 metros. A partir dessa informação, é possível montar uma regra de 3, porque eu sei que 2 metros equivalem a 10%. Se eu sei para 2 metros, eu consigo descobrir de tudo. Se eu sei que 10% é isso, 100% vai ser quanto? 100% que é a profundidade total do rio, a profundidade máxima. Então, a gente consegue, a partir dessa informação, construir uma regra de 3. E a gente constrói, né? A gente vai partir do princípio que 2 metros, que é o que a gente observou no gráfico, equivale a 10% da diminuição do valor total da profundidade. Então, quantos metros X equivale a 100%? E aqui a gente faz a montagem de uma regra de 3. 2 está para X, assim como 10% está para 100%. Olha que maravilha. Multiplica em cruzando. 10x é igual a 2 vezes 100. 2 vezes 100 é 200. 200 dividido por 10 é 20. Qual a profundidade total do rio? Profundidade total do rio, 20 metros. Essa é a resposta do problema? Não. Porque ele não quer saber a profundidade total do rio. Ele quer saber qual a altura, qual a profundidade às 16 horas. Então, esses 20 metros aqui a gente descobriu no total, lá nos 15 horas. Para chegar nas 16 horas, ele diminuiu 10%, ou seja, ele diminuiu 2 metros. 20 menos 2, 18 metros. Alternativa A. Então, resposta final, qual a profundidade após as 16 horas? É uma profundidade de 18 metros. Ok? Ok. Então, uma questão de regra de 3, também dificuldade mediana, só uma leitura bem atenta e prestar atenção na hora de montar a proporção. Então, não é uma questão muito difícil de resolver, não. Tem que ficar só atento a isso. Vou passar para a próxima, que é a última questão, que a gente já finaliza, que é a questão do Enem de 2017. Mudou o slide, Lília, por favor? Essa questão que eu vou falar por último também não tem cálculo para resolver. É uma questão só de interpretação. Leitura da questão e interpretação do resultado. Interpretação okay. da Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas são apresentadas na figura 2, 5 alternativas aí. A pergunta do problema é: que figura é essa? O nome desta figura aqui, que é o esquema que representa a cabana desse hotel aí, dessa rede de hotéis. Então, ele quer saber qual o nome dessa figura e traz algumas opções. É um tetraedro? É uma pirâmide retangular? É um tronco de pirâmide retangular? É um prisma quadrangular reto? É um prisma triangular reto? Muito bem. Como eu falei, não tem cálculo. Aqui a gente vai ter que retomar aí algumas ideias. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é uma questão de geometria espacial, não tem cálculo,
é observar e conhecimento de parte teórica. E aí, no caso, você teria que conhecer quais são as figuras de geometria espacial, quais são as figuras 3D, as figuras tridimensionais da geometria. As figuras que aparecem em geometria espacial, a gente dá o nome de poliedro. Então, poliedro é uma figura espacial, fechada, formada por polígonos reunidos que formam as suas faces. Então, o polígono é a figura plana, né? São os quadrados, os triângulos, isso são polígonos. Quando você junta essas figuras e forma uma figura espacial, você forma um poliedro. As faces do poliedro são os lados, e as faces são formadas, então, pelos polígonos, né, e arestas unidas em vértices. As faces são formadas pelos lados e são formadas por arestas unidas nos vértices. Eu trouxe figura, que eu vou mostrar já já. Esses poliedros podem ser regulares, quando os polígonos que os formam são congruentes, são todos regulares e congruentes, ou os poliedros podem ser não regular. Poliedro regular significa que ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Então, ele vamos dizer que ele é perfeito. Todos os lados, todas as arestas, tudo tem a mesma medida, todos os ângulos são iguais desse poliedro também. Quando ele é não regular, aí ele é formado por figuras diferentes, que não são todas iguais. Dentro da geometria espacial, que a gente estuda na escola, só existem 5 poliedros regulares convexos. Então, esse poliedro regular, que todas as figuras, todos os lados são iguais, tudo bonitinho, só existem 5. Não existem mais do que isso. Quem são eles, né? Eles são chamados de sólidos de Platão, que é o tetraedro, o hexaedro, octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Que eu trouxe aqui as figuras para vocês terem uma noção, verem o que é. Espero que já esteja aparecendo. Então, ainda não, professor. Ainda não, mas eu vou falando deles. Os poliedros de Platão, então, são os poliedros que a gente diria que são os perfeitos, que tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Esses poliedros são conhecidos desde a Grécia Antiga e são muito admirados por essa característica, por terem lados iguais, por terem ângulos iguais. Então, a gente tem tetraedro regular. Apareceu, Lilian? Apareceu, professor. Ok. Tetraedro regular, que é esse que está pintado de vermelho aqui em cima, que é com uma pirâmide. Depois eu vou explicar também o que é pirâmide, mas ele tem esse formato que a gente já conhece como formato da pirâmide. Isso é um tetraedro. Lá nas nossas alternativas, a primeira alternativa diz que a cabana é um tetraedro. Não é, porque vocês já vão ver a diferença. Olhando aqui e olhando lá, você consegue observar que não é a mesma coisa. O tetraedro é formado só por triângulos. Todos os lados dele são triângulos. Depois a gente tem o hexaedro. O hexaedro também é conhecido como cubo. Ele é formado por quadrados. Depois a gente tem o octaedro. O octaedro também é formado por triângulos. E ele tem o formato de um balão. Geralmente a gente lembra desse formato por ser o formato de um balão. Depois a gente tem o dodecaedro. Esses nomes dependem da quantidade de faces, tá, pessoal? O tetraedro tem 4 faces. Hexaedro tem 6, octaedro tem 8, dodecaedro ele tem 12 faces pentagonais, que é esse aqui, e o último que é o icosaedro, que ele tem 20 faces triangulares. Então esses aqui são os únicos sólidos que são todos congruentes, que são todos regulares. Nenhum desses se encaixa naquela imagem lá, então já sabemos que não é aquela alternativa. Entre os poliedros não regulares, existem 2 tipos, a pirâmide e o prisma. O que é o prisma? Figura geométrica formada espacial, com 2 bases congruentes, iguais, uma inferior e uma superior, formada por qualquer polígono. As faces são formadas por quadriláteros. Então, se vocês olharem aqui minha figura da esquerda, essas figuras do lado esquerdo são o que nós chamamos de prisma. Então, o prisma tem as bases, a base inferior e a superior. Os lados são formados por quadriláteros, são retângulos
são paralelogramos, são sempre figuras de 4 lados que formam os lados, que é diferente da pirâmide. A pirâmide é o que está do lado direito. A pirâmide é uma figura geométrica espacial formada por uma base poligonal e faces triangulares, unidas em um vértice que não pertence ao plano da base. A principal diferença entre eles é o poliedro, o prisma, tem 2 bases, a de baixo, a inferior, e a de cima, a superior. A pirâmide tem uma base só, e do outro lado ela tem um vértice, um ponto, que fica fora dessa base. Veja bem as nossas figuras. Por aqui, a gente já descarta, lá nas alternativas, tem a alternativa de pirâmide, então a gente descarta, porque aquilo lá não é uma pirâmide. Se vocês olharem bem, aquela cabana tem um formato parecido com este prisma, que eu vou marcar aqui, que é o prisma de base triangular. A única diferença é que a cabana está virada ao contrário do que está aqui. Né? Aqui, as bases, essa parte triangular dele está em cima e embaixo. E a cabana, ele está deitado numa das faces retangulares. Mas essa figura aqui, que eu estou circulando, é a que mais se assemelha. Dessa forma, a minha resposta correta é a alternativa E. Aquela cabana é um prisma de base triangular. Ok? Não tem como ser pirâmide, não parece pirâmide e não é nada regular. Ok, pessoal? Bom, pessoal, não tendo mais nenhuma pergunta, a gente vai se encaminhar para o encerramento. Bom, pessoal, é isso. Eu depois vou colocar as questões lá no Google Classroom, para todo mundo ter, que eu esqueci de colocar. Espero que tenha dado para compreender. Peço desculpas pelas interrupções, mas aí eu tenho um probleminha de internet, a gente está tentando melhorar. Agradeço a presença de todos que contribuíram para a aula de hoje. Então, agradeço a Luana, que estava no suporte, a Silvia, que está no suporte de Libras, o Rates e o Samuel, que estão ajudando também no suporte técnico, e a Lilian, que coordenou a nossa aula, né? Coordenou o nosso chat e tudo mais. Só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado, e a gente se vê na próxima semana, ok? Tchau, tchau.